Margarida Genevois. Um grande exemplo foi da Comissão de Justiça e Paz, da Arquidiocese de São Paulo, com uma longa história na defesa dos direitos humanos aqui. E o Dr. Belisário também, veterano das lutas democráticas, e que certamente tem muita história importante, interessante para contar para a gente, e talvez passar algumas orientações. Só para dar uma introduzida, a gente queria saber, tanto do senhor professor Belisário quanto da Margarida, como foi a experiência de luta de vocês durante a ditadura, no caso da Margarida, principalmente na criação da Comissão de Justiça e Paz. A Margarida Genevois está conosco online, porque ela vai estar daqui a poucos minutos aqui presencialmente no Tribunal Permanente dos Povos, para que ela pudesse acompanhar o evento de forma presencial. Então, ela, nesse momento, fica online com a gente para poder estar aqui. Então, a gente agradece muito, muito, uma honra enorme tê-la conosco e ter o doutor Belisário do Santo Júnior conosco. Margarida, por favor. Eu sou uma pessoa que sempre acreditou no direito da verdade, da justiça para todos, da igualdade, que eu acho que é a primeira qualidade das pessoas que acreditam nos direitos. Nós somos todos iguais, seja lá o que for, que título tiver, somos todos iguais, brancos, pretos. Eu me lembro de uma vez na fazenda, hoje morei 20 e tantos anos, uma mulher disse para mim: eu não sei como é que a senhora, sendo a mulher do diretor, eu tinha na época o jornal, a senhora entende também o que a gente sente por aquilo que nós estamos querendo. Como se explica? E eu disse para ela: mas eu sou igualzinho a você. Entende que era apenas um título social. Ela ficou olhando assim, que é verdade, eu nunca pensei que nós fôssemos iguais. Então, essa reação, para mim, foi importante, porque eu me dei conta que as pessoas não se dão conta também que são iguais aos outros. Há uns que pensam que são muito melhores que os outros e desprezam aqueles que não são iguais. E assim, por isso há tanto encontro, desencontro, sobretudo, tanta injustiça. Nós somos essencialmente iguais. É isso que a Declaração dos Direitos Humanos fala como primeira ideia. E eu tive a sorte, por uma série de circunstâncias, de aproximar de São Paulo, que eu nem conhecia, mal ouvia falar. E quando eu morava em Campinas, eu vim para São Paulo, e certo dia o Fábio Comparato telefonou, disse: olha, São Paulo, eu queria convidar você para a Justiça e Paz. Eu confesso que eu não sabia bem o que era, nunca tinha ouvido falar. Eu digo: mas o que é isso, Fábio? O Fábio me disse: olha, você vai lá, você fica sabendo do que se trata. Eu fui assim, meio constrangida, cheguei lá, tinha grandes nomes do direito, o Dalmo Davide, o José Carlos Dias, Mário Sivas, e eu me sentia assim, eu sou tímida por natureza, me sentia assim, apavorada, tipo, como é que eu vou fazer parte desse grupo? Eu não tenho capacidade para isso. Mas Dom Paulo confiou em mim, e isso foi uma força. Dom Paulo é uma pessoa muito especial e foi uma sorte trabalhar com ele. Nós tínhamos nas reuniões, Belisário, que era um dos esteios da comissão, falará disso mais que eu, e nós tínhamos reuniões semanais, e aí Dom Paulo contava que os apelos que ele tinha
tido durante a semana de pessoas que estavam à procura dos parentes desaparecidos, que tinham sido, outros que tinham sido torturados e mortos, e não tinham a quem recorrer. Então, eles, em última análise, recorriam a Dom Paulo, que era a igreja, era o símbolo da igreja. E Dom Paulo tinha tantos pedidos que ele resolveu, então, ter essa comissão em São Paulo e não apenas seguir a comissão em Brasília. Então, a gente fazia o que podia, né? Sobretudo as denúncias do exterior, porque a ditadura, os militares na época, eles queriam dar uma boa visão do que era o Brasil e do sistema que estava vigorando. Enquanto ela retorna, só cabe, espero que esteja gravando, cabe uma homenagem e uma apresentação da Margarida Genevoix, essa jovem que vocês estão vendo de 99 anos de idade, considerada e chamada da Dama dos Direitos Humanos no Brasil. A história dela, a trajetória dela se confunde com a história dos direitos humanos no nosso país. A Margarida Genevoix presidente honorária da Comissão Ares, foi presidente da Comissão de Justiça e Paz no Estado de São Paulo, fundadora da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, e ela tem uma atuação muito marcada, não só em defesa exigente dos direitos humanos, mas também uma atuação, que eu diria, feminista, numa época em que isso nem sequer se falava. A Margarida Genevoix tem uma origem muito privilegiada socialmente, e ela está nos contando aqui que viveu vários anos numa fazenda em Campinas com o marido, uma fazenda enorme, com muitas pessoas, com uma situação completamente diferente da dela, e ali ela começou a se aproximar de setores sociais muito diferentes dos setores com que ela estava acostumada a conviver, e passou a conviver com essa sociedade e a ter uma consciência muito clara da necessidade de diminuir as desigualdades na sociedade. E ela fez isso não só de forma geral, mas também capacitando mulheres da época, mulheres que tinham muita proximidade a ela, mas que dentro da cultura patriarcal, machista da sociedade, estavam acostumadas a ficar dentro de casa, ser subservientes às suas famílias, aos seus maridos. E ela começou a aproximar essas mulheres de pessoas como o Paul Singer, o Fábio Conde Comparato e outros tantos pensadores importantes do Brasil, e começou a desenvolver uma consciência nessas mulheres em relação a uma atuação social mais clara, política. Portanto, ela merece todas as nossas homenagens. Então, o fato dela estar aqui, de ser o braço direito do Dom Paulo Evaristo Ares, a levou a viajar o Brasil inteiro na defesa dos direitos humanos, na defesa de presos políticos, e não só o Brasil inteiro. A Margarida Genevoix foi ao exterior diversas vezes em busca de recursos de entidades parceiras, então na França, na Alemanha. Então é alguém histórico, assim como é o Dr. Belisário dos Santos Júnior, de quem eu já vou falar, mas a Margarida Genevoix merece todas as nossas homenagens. Ela se coloca assim de uma forma muito humilde aqui, muito simples, parecendo que ela não tem muita atuação, mas na verdade ela é fundamental para a história do nosso país e da defesa dos direitos humanos. Eu só queria dizer que naquela época vocês jovens não fazem ideia de como a gente vivia angustiado, porque todos os dias via notícias de fulano, ciclano tinha sido preso, ou pessoas que viam Dom Paulo era o último bastião e a última esperança de defesa, porque até advogados tinham, naquela época, aceitavam o Carlos Escoto viver. Enfim, era um ambiente muito sofrido. Todos os dias tínhamos denúncias de torturas, de perseguições, de desaparecimento. Enfim, e
então Paulo passava essas notícias para nós da comissão e a gente precisava tomar um mínimo de denúncias sobre tudo, porque não era o que poderíamos fazer. A imprensa não nos aceitava e não acreditava. E as pessoas estavam inteiramente desprotegidas e a maioria das pessoas denunciadas eram jovens como vocês, que estão agora surgindo. E eram pessoas idealistas, não eram o que eles diziam, bandidos, nem terroristas. Eram pessoas idealistas que queriam uma sociedade mais justa. E tinham sido presos, havia torturados. E você imagina como é horrível você ver uma pessoa contar que foi torturada. E eu me lembro de primeira vez que eu veio na Cunha e estava fazendo a denúncia do que tinha passado. Um rapaz bem mocinho, não tinha nem 20 anos. E eles, durante a denúncia, ele levantou a camiseta e mostrou as costas e tinha umas lenhadas, as marcas vermelhas, quase uma carne viva, de lenhadas de que ele tinha recebido na prisão. O que você vai dizer diante de uma coisa dessa? Não dá. Aí eu comecei a chorar e ele se abraçou comigo e nós ficamos um bom momento abraçados. Isso pode dizer a vocês o que era, que ambiente que era. Era um ambiente de sofrimento, de dúvida e a gente tinha pouca esperança de sair daquilo tão cedo. Nós, durante toda a ditadura, tivemos esse papel de segurar as pontas do outro lado. E essas denúncias, o nosso papel mais corriqueiro era denunciar no exterior, porque o que o governo dizia que tudo aqui era uma maravilha, não era ditadura, tínhamos liberdade, isso era a invenção dos terroristas. E então nós denunciamos as mortes, as prisões, por meio de canais da igreja. A gente mandava as notícias que eram publicadas no exterior, o que, aliás, irritava muito os militares, porque eles metiam o que eles tinham difundido. Né? Mas nós também ajudamos os refugiados de outros países, como a Argentina, Uruguai, Chile. Enfim, nosso papel foi segurar as pontas do lado de cá. E esse trabalho foi muito sofrido, ninguém imagina como, porque vocês vêem o sofrimento dos outros e não poder fazer grande coisa, é muito angustiante, muito preocupante mesmo. A gente sempre queria fazer muito mais, mas acho que fazíamos o possível. Pessoas como mobilizaram, quantas e quantas pessoas devem ter salvo de pior destino, além de ser preso, torturado, eles foram, eles ficavam de lado, assim, sem consideração nenhuma, eram pessoas diferentes, pessoas perigosas. Então, eu acho que esse período da ditadura, essas torturas todas que nós presenciamos e soubemos de perto, essas deviam ser difundidas não por um espírito perseguitório, mas por uma história, um período da história triste que muito facilmente pode voltar se nós não ficarmos todos atentos
e nos esforçarmos para difundir as ideias de democracia, da liberdade, do respeito à justiça. Eu acho que falta na educação, sempre faltou essa educação para respeito, para respeito à liberdade, você saber que outro é igual, e não é porque uma classe social é diferente, eles têm mais direito que outros. Eu acho que desde muito tempo, nunca houve no Brasil essa preocupação com a educação aos direitos de todos. Os direitos para alguns, elas só de uma minoria privilegiada que, por questões que eles não escolheram, eles tinham mais direitos, mais possibilidades que o outro modesto de classe bem modesta, bem pobre. Acho que vocês, a nova geração, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Não deixe esquecer esses momentos difíceis e momentos vergonhosos que nós passamos. Eles têm que ser conhecidos para que não voltem nunca mais. Eu acho que nós estamos num período muito difícil, muito delicado, que se não tomarmos iniciativas, não protestarmos, não gritarmos, pode voltar facilmente nessa situação. É isso que eu peço a vocês. Fiquem atentos, procurem conhecer o que aconteceu, para que não volte mais. É a preocupação. Eu, por exemplo, que estou no fim da vida, com 99 anos e um pouquinho mais, a minha preocupação é, antes de ir embora, deixar essa angústia de justiça, de respeito ao outro, sobretudo que nós somos todos iguais. E nós todos nós temos responsabilidade na defesa uns dos outros. Não podemos ficar indiferentes. Vamos nos unir, vamos defender a democracia, vamos defender os direitos de todos. Vocês são a esperança nossa. Por favor, não se esqueçam do que foi a ditadura, para que ela não volte mais. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada pelas palavras, Margarida. A gente você não deve conseguir ver exatamente o rosto do pessoal aqui, mas tem bastante gente chorando junto com você aqui. E você pode ter certeza que a gente não vai deixar esse legado de vocês passar em vão. E vão em frente com coragem. Tenho certeza que vocês vão levar à frente essa faixa. A faixa da esperança, da luta, contra a indiferença de muitos. Nós temos responsabilidade no futuro. Vocês são o futuro. Boa sorte, coragem. A Margarida de Alencar é uma das signatárias da Carta aos Brasileiros de 1977, numa época em que era muito mais difícil assinar uma carta, né, pela democracia, e é signatária da Carta aos Brasileiros e Brasileiros agora de 2022. Por isso que eu dizia que ela segue sendo uma jovem com essa cabeça incrível, com essa preocupação incrível, né, de transmitir essa mensagem a todos nós. Fica registrado o nosso agradecimento uma vez mais a ela, que logo mais vai estar aí conosco na sala dos estudantes para a leitura da decisão do Tribunal Permanente dos Povos. A gente passa então a palavra ao Dr. Belisário, que eu vou apresentar rapidamente e com muita alegria, uma honra tê-lo aqui conosco. O Dr. Belisário dos Santos Júnior é um colega de vocês, é um franciscano, também, né, um pouquinho mais velho, e desde já da sua graduação,
a gente está falando da década de 60, do final da década de 60, já se viu aí diante da defesa de direitos de presos políticos, que ele nunca mais abandonou. Então, a Margarida Genevois mencionou isso, teve um papel fundamental durante o regime militar no Brasil, na defesa desses presos políticos. Ele tem uma participação destacada também como membro da Comissão de Justiça e Paz, da Comissão de Mortes e Desaparecidos, foi presidente da Comissão de Indenização à Tortura do Estado de São Paulo, foi nosso secretário de Justiça e Defesa da Cidadania no Estado de São Paulo. Então, ele tem é reconhecido dentro e fora do Brasil por essa ampla trajetória, né, não só no direito penal, mas na defesa dos direitos humanos, né? Como secretário de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive, ele criou o Plano Estadual de Direitos Humanos. Ele foi presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, ele integra a Comissão Ares, como mencionou a Margarida Genevois, preside a Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados de São Paulo e é membro do Comitê Executivo da Comissão Internacional de Juristas em Genebra. E eu quero dizer da minha alegria pessoal de tê-lo aqui, porque quando eu entrei no departamento jurídico hoje de agosto, eu estava entrando no segundo ano, era estagiária ali, vareira, a gente chamava, eu me deparo com ele lá no departamento jurídico, fazendo uma visita, tinha sido levado para falar conosco, e aquilo foi absolutamente inspirador, aquilo mudou a minha trajetória. Poder vê-lo ali, né, esse advogado incrível, foi fundamental na minha vida, e tenho certeza que vai ser na vida de vocês hoje também. Então, doutor Belisário, é uma honra enorme tê-lo aqui hoje conosco. Obrigada. Se alguém me dissesse, Nina querida, Juliana querida, estudante querida, estudantes queridos, se alguém me dissesse, você só tem uma palavra para dizer o que você faz, eu começaria como eu comecei há pouco, eu sou advogado. Eu sou advogado. Advogado é aquele que é chamado. Advogado é aquele que é chamado para situações em que a presença dele é imprescindível. Não tem procurar um advogado, pedir ajuda a um advogado em que ele não seja o imprescindível. Ele tem que fazer jus a isso. A Margarida, que vocês tiveram a ocasião ímpar de ver, vocês vão contar isso para frente. Eu vi a Margarida. Meninos, eu vi, né? Como diria, meninos, eu vi a Margarida. Ela deu um contexto. Ela em várias situações, na Comissão de Justiça e Paz, ela na situação de dona de uma fazenda, mas ela levando os direitos para as pessoas que trabalhavam lá, enfim, ela na Comissão Artes. E ela referiu Dom Paulo, de quem ela foi uma grande auxiliar, foi o braço direito de Dom Paulo, eu era o secretário de Dom Paulo, ele falava, brincadeira dele. Mas, enfim, Dom Paulo tinha, o lema de Dom Paulo, era esse que ela falou tantas vezes, era o lema de Dom Paulo, de esperança em esperança. É assim que a gente vive. Essas grandes pessoas, elas dão de forma tão simples, né, de esperança em esperança. Eu lembro aqui nessa faculdade, nos anos X, quando eu fui aluno, entrava Gofredo da Silva Teles, acabado com um problema que estava sofrendo, emocional, completamente acabado, e ele sentava, e nós, pendentes das palavras dele, ele abria os dois braços e falava: meus amigos. A gente chorava, eu me emociono hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal foi ao Tribunal de Justiça ser homenageado, Gofredo seria homenageado no dia, e falou 1 hora. A oração, ele fala muito e fala bem, ministro. E aí foi a vez do Gofredo falar. O Gofredo falou 3 minutos. Ninguém esquece o que ele falou. E ele falou, eu vou falar uma coisa séria, a Lira vai me bater, mas ele repetiu isso quando ele deu a última aula, muitos anos depois da gente ter se formado, a gente foi pedir uma última aula para ele. Ele nos reuniu para uma foto
e disse uma coisa para mim, eu sempre lembro isso, eu estava do lado dele porque eu tinha organizado a conversa. Ele falou: Belisário, atrás de mim, toda a minha formação, nenhum livro de direito. E ele, na aula, que durou 2 minutos, 3 minutos, ele disse o que é fundamental, que vocês não podem esquecer. Direito é convivência. Direito é permitir que os outros vivam com você, que os outros convivam, é olhar o direito dos outros. Isso é direito. Isso é direitos humanos. Porque se a gente verificar a lógica da luta, a lógica da guerra, que impregnou os regimes de segurança nacional desde os anos 60, né, na América Latina, em que a lógica da luta, a lógica da guerra era mais presente. E a lógica da guerra e a lógica da luta, elas são individualistas. Elas não pensam na convivência. A lógica da guerra é vencer. A lógica da guerra é eu por cima dos outros, né? E Margarida dá uma falada do momento dela, e eu queria dizer coisas mais por cima dessas histórias todas, mas que foi a lógica da ditadura militar, das ditaduras militares. E eu sempre digo que a tortura, que era a forma mais clara de apropriação do poder político, ela não constituiu um excesso de autoridades arbitrárias. Guardem isso para vocês. Elas não foram fatos isolados, elas não foram acidentes da história. Era uma forma de apropriação do poder, fazia parte da doutrina da segurança nacional, que aurimos desde dos ensinamentos importados pelos militares da Guerra da Argélia, tanto da Guerra da Argélia como da Escola das Américas nos Estados Unidos. A tortura fazia parte, era método, né? Se vocês lerem, o mais importante do que eu vou falar para vocês aqui são os conceitos que eu vou dar para vocês. Então, leiam Hélio Gaspari. Hélio Gaspari recebeu de Heitor de Aquino e de Geisel, ele recebeu todos os arquivos de Geisel e pode dizer a vocês como era a cadeia de comando, né? Então, lembrem-se disso. A ordem da tortura não vinha só do coronel Ustra, um canalha, torturador. Ela vinha de uma cadeia. Aquilo era permitido, aquilo era da essência do regime militar. E se vocês compararem a tortura, que é uma dos mecanismos de controle e repressão à oposição, ao lado da censura, das leis de segurança, da coordenação de polícias políticas, vocês vão verificar que na experiência argentina, na experiência uruguaia, na experiência chilena, na experiência, de certa forma, um pouco diferente, paraguaia, e a experiência brasileira é muito parecida. O que eles fizeram? Eles depõem o poder constituído, criam uma ordem paralela e depois tentam institucionalizar a ordem paralela. Foi assim na Argentina, no Chile e no Brasil foi assim, né? De formas diferentes um pouco, mas essa era a essência. E aí, de novo, a farta filmografia e bibliografia, não deixem de ver Missing, de Costa Gavras, não deixem de ver isso, aluguem, procurem, hoje não é alugar mais, desculpa, não é alugar mais, é streaming, sim, baixem, é uma atuação maravilhosa, mas Missing é a ditadura, olá gente, a Missing é a ditadura no Chile, não é? Americanos vão procurar o filho
que estava perdido no Chile, né? Perdido, estava desaparecido no Chile. A Comissão Justiça e Paz, de que a Margarida foi presidente, produziu Humilhação e Dor. Baixem Humilhação e Dor. Procurem nas livrarias texto em português, Pedro e o Capitão, eu sempre olho para a Juliana, tem que estar atenta, porque às vezes eu esqueço, ela sugere. Mário Benedetti. Pedro e o Capitão é a história da tortura, é a descrição da tortura. A tortura não era só para obter informações, também, mas a tortura era a forma do torturador se sobrepor ao torturado. Não deixem de ver, tem um filme, mas de ler Pedro e o Capitão, porque todos os capítulos do livro terminam em não. O torturador quer a informação, porque ele precisa da informação, mas aos poucos, se ele não obtiver a informação, ele, como torturador, não tem mais sentido nenhum. Ele não tem sentido se ele não extrair a informação, e Pedro se recusa. E todos os capítulos terminam em não. Enfim, essa conexão repressiva, que teve o nome de Operação Condor, ela mostra que as polícias políticas estavam muito, muito ao lado uma da outra, né? Houve um caso famoso no Brasil que desvendou, né, a prisão de 2 uruguaios em Porto Alegre. Vocês se lembram disso? Não? Vocês estavam na fila para nascer e houve um caso dois casos, né, marido e mulher, e eles foram sequestrados por um ex-jogador de futebol, Didi Pedalada, e por um canalha torturador chamado Pedro Selig. Eles eram da polícia política, sequestraram, mas eis que os jornalistas ouviram a história e foram correndo ao apartamento, e quando entraram, ou quando abriu a porta, eles viram 2 policiais conhecidíssimos. Didi Pedalada era um grande jogador de futebol, canalha, mas é um grande jogador de futebol, e foi reconhecido imediatamente. E o Pedro Selig era um delegado da Polícia Federal. Então, foi atalhado aí o sequestro. Quer dizer, eles foram para o Uruguai, lá foram torturados, mas não poderiam ser mortos, porque, enfim, isso já estava, vamos dizer, documentado. O que eu dizia para vocês da convivência é porque a lógica da luta, a luta é um esporte individual, ganha o mais forte, o mais esperto, o menos afeito às regras, e vencer não é exatamente o que persegue a bandeira dos direitos humanos. O que se quer é conviver, estabelecer regras e cumpri-las para uma boa convivência. Mas no Brasil a questão da lógica da guerra, ela foi fundamental. Por que ela foi fundamental? Tinha 2 pilares a doutrina de segurança nacional. Um é estabelecer, querida, era estabelecer conceito de guerra psicológica diversa. Nós vivemos hoje a guerra psicológica diversa. E quando você diz que você vive um momento de guerra psicológica diversa, que é uma loucura, ao lado você cria um conceito de inimigo interno, reduzindo você está em guerra e todos que se opuserem às políticas, tem mais 5 minutos? Claro. Todos que se opuserem à política, vamos dizer, vigente, é o inimigo interno. Então, assim foi essa escalada. E a consequência mais importante, que não foi só na ditadura, mas perdura até hoje, é a impunidade. A impunidade. Né? Há pessoas que... Hoje saiu uma notícia no jornal muito engraçada. Prenderam o marido da Nancy Pelosi. Viu? Ele estava bêbado e ele não deu uma carteirada com os policiais americanos, nem acho que
nem serviria, mas ele foi preso. E ela é a futura candidata a presidente ou, de qualquer forma, presidente da Câmara dos Representantes. Então, a impunidade é algo que perdura e a gente tem certeza que ela vem ela se estabelece na ditadura com muita força, porque todos são iguais perante a lei, como diria Milor Fernandes, mas alguns são mais iguais que os outros. E, portanto, essa história que a gente vai ouvindo, a atualização dessa história da impunidade, né, hoje em dia chama passar a boiada, né? Hoje em dia chama, sim, compraram 51 imóveis em dinheiro e alguém acha que tem algum problema com comprar 51 imóveis, um imóvel em dinheiro? Pô, uma vez eu fui a uma imobiliária em São Paulo, anos atrás, imobiliária, e tem um cunhado que me chama de deputado, é uma brincadeira dele, uma brincadeira boa até. E quando eu cheguei, ele falou assim: ô deputado, o gerente da imobiliária levantou e falou assim: não dá para continuar essa escritura. Eu falei: por quê? O senhor é uma pessoa politicamente exposta. Entendeu? Quer dizer, isso é uma brincadeira. Né? Isso no banco, imagina, você fala: bom dia, você dá bom? Tudo bem? Eu queria tirar 5 milhões de reais, preciso de 5 milhões. Isso é absolutamente impossível. Então, tem um grande esquema que, claro, não passa pelos bancos, mas passa pela corrupção, passa pela rachadinha, passa pelo dinheiro arrecadado ilegalmente, etc. Eu vou dar uma atropelada aqui. Nós advogávamos lá sobre o AI-5. Advogar sobre o AI-5 é a coisa mais estranha que existe, porque o AI-5 tinha uma longa lista de providências, caçou pessoas, etc., mas tinha um último artigo que dizia: tudo que for praticado com base neste ato e nos atos institucionais não pode ser submetido ao escrutínio judicial. O Chile preservou uma Constituição de anos atrás, na época do golpe, só tinha um artigo final. É interessante refletir sobre isso. Todos os direitos estão preservados. Todas as garantias dos direitos estão abolidas. Então, a situação que o Chile viveu tinha direitos, claro, direito à vida, lógico, você foi morto, se você foi preso, não tinha as garantias que a nossa Constituição e todas as Constituições fazem corresponder aos direitos, são os instrumentos para a garantia dos direitos. Os advogados levaram a inventividade ao limite. Não pode habeas corpus? Usa-se o mandado de segurança, porque a Constituição falava, né? Usa-se o mandado de segurança sempre que não couber habeas corpus. Suprimiu o habeas corpus, usa o mandado de segurança. Os tribunais não aceitaram muito. Hoje tem gente mais corajosa da época do que na época tinha gente corajosa, entendeu? Então é difícil você entender a história, porque eu ouço a história contada por pessoas que se omitiram e eles tiveram sempre um papel interessante. Mas qual é a garantia de você preservar a tua vida? É a autoridade que prende. Hoje você tem direito a saber quem te prendeu, o nome, né? Às vezes eles ocultam, mas enfim, quem te prendeu, como prendeu, e essa comunicação chegar imediatamente ao juiz. Na época não tinha. Na época os advogados inventaram uma coisa que era a representação. Foi preso alguém, a gente representava ao Superior Tribunal Militar, que foi uma corte um pouco mais liberal do que os juízes de primeira instância, e o que a gente fazia? A gente falava: fulano foi preso, testemunha fulano Beltrano, ele foi levado para o doicode, não queiro ir para o doicode, eu não sei, em visita. Ele foi ao doicode e pronto, o presidente ou o relator pedia informações, e quando bate aqui o pedido de informações, metade da segurança está estabelecida. Alguém advoga aqui no crime, ou auxilia advogado do crime? Bom, vocês estudam processo penal, né? Sim? Eles ainda não. Ainda não? Bom, A maioria. quando a autoridade policial
faz uma batida, ele deve produzir uma coisa que chama auto de busca. O juiz tem que dizer o que é para buscar lá, não pode ser uma expedição de vai pegar o que quiser. A autoridade tem que dizer o que vai ser buscado, e o que for buscado deve ser apreendido e entregue à autoridade competente. Lá não tinha isso. Não existia busca e apreensão, era uma coisa... Existia, claro, a busca existia, mas não documentada. Existia a exibição e apreensão. Sabe? Ninguém vai entender isso hoje. Ou seja, eu aprendi lá, tinha dinheiro, tinha charuto, tinha, sei lá o que tinha lá, e eu exibo, e a autoridade a quem eu exibo é que apreende. E isso era só para vocês terem uma ideia. Os crimes das diversas leis de segurança eram uma loucura. Ontem nós demos uma palestra no Memorial da Luta pela Justiça, e eu tinha comigo um ex-preso político que foi condenado por um crime que era o artigo 25 da Lei 898, que dizia algo assim, Nina: praticar atos destinados a provocar a guerra revolucionária subversiva. Tinha um outro artigo, que era o 43, as leis de segurança foram em sucessão. As leis de segurança, assim como as constituições, elas refletiam o humor do golpe militar. Eles foram crescendo, e depois do AI-5 veio uma lei de segurança que até morte previa, assim como a Constituição que veio em fevereiro de 69. Mas tinha uma conduta que era curiosa, que era pertencer à entidade pertencer à entidade extinta ou tentar reorganizá-la de fato ou de direito. Eles criminalizaram você reorganizar uma entidade de direito, que era destinada ao PCB e à UNE. Então, nós advogávamos com esse tipo de legislação, era um horror. E a gente era levado à reflexão: para que eu advogo aqui? Por que eu advogo aqui? Mas tinha uma razão. A denúncia da tortura só chegava nos jornais, ou na imprensa, ou no boca a boca, pela boca de um advogado. O jornalista trazia a informação e na sustentação oral, não adiantava para nada, para libertar, para absolver, nada. Na sustentação oral, você falava o que tinha acontecido. Só assim o jornalista podia publicar. Então, fatos que ocorriam só eram divulgados dessa forma. Então, essa foi uma... mas o papel do advogado era importante. Eu vou contar uma história. Tenho tempo para contar uma história? Tita? Conta. Então, só para dar uma ideia, eu tive um cliente cuja mãe e pai tiraram as crianças deles, da Lenira e do Altino. O pai era general do Exército, a mãe era uma general lá, tal. Tiraram as crianças deles, sumiram com as crianças, imagina, o pai e a mãe. Então a gente ia visitar, a gente era a família dos presos. Então eu ia visitar o Altino e às vezes tinha outras visitas lá. Eu ia sábado, eu ia domingo com a Maria Regina, eu era esse fiel escudeiro da Maria Regina Pasquale. E ele me apresentava, ele era muito gozador, ele me apresentava assim: esse daqui é meu advogado. Eu fui condenado a 80 anos em primeira instância. Mas ele não se conformou, ele foi ao STM e a pena foi reduzida para 45 anos e 6 meses. Esse é bom advogado. Era uma brincadeira, porque ele era muito amigo. Mas a anistia surpreendeu o caso dele, porque, assim, ele falava: fui condenado a 45 anos e 6 meses no STM, e ele entrou com embargos
de divergência, porque 2 davam 43 anos em 2 meses, um negócio estúpido assim, né? E ele brincava muito com isso. Eu fui à forra porque quando veio a anistia foi dada para os condenados e ele não era condenado definitivamente. Lógico que isso teve que ser reconhecido pelo Superior Tribunal Militar. À época era uma coisa muito engraçada, porque a prima dele era funcionária da Secretaria do STF. Estou falando isso aqui em confiança e é sigilo profissional, né? Porque fica entre nós e a torcida do Corinthians e vocês. A prima dele falou assim: esse caso é dificílimo, como é que a gente vai fazer? Quem que o senhor acha que deveria ser o relator lá? A mulher era da Secretaria do STF. Era uma pergunta retórica, ela não podia ajudar em nada, a distribuição já era automática, acho. E eu falei uma coisa louca, tinha Xavier de Albuquerque, que era um cara mais ou menos garantista, tinha um monte de juízes. E eu tive um espasmo de loucura que é próprio aos advogados. Bem próprio aos advogados. Você fala assim, fulano é louco. Ele vai ver, ele é advogado. O que eu falei para ela? Hoje eu posso contar porque deu certo. Eu falei para ela o seguinte, nos meus sonhos, porque a pergunta era, nos seus sonhos, quem vai ser o relator? Eu falei, vai ser o Leitão de Abreu. Você está louco, o Leitão de Abreu acabou de sair do gabinete do Geisel, ele era chefe da Casa Civil. Eu falei, mas é o único com autonomia para decidir isso. Bom, o fato é que, não sei por que razões, caiu com o Leitão de Abreu. E o Leitão de Abreu falou uma coisa fundamental. Foi o primeiro caso de julgamento da anistia, foi o caso do Altino, aquele da brincadeira. Seu grande advogado reduziu minha pena para 45. Enfim, e o Leitão de Abreu que disse, condenado na transição jurídica, isso vale até hoje, né? Vale até hoje. Condenado na transição jurídica do Supremo Tribunal Federal é condenado definitivamente. E aí, como ele não tinha sido condenado definitivamente por aquelas coisas de apelação, embargos, etc., ele saiu com anistia. Outros ficaram, né, e foram sair mais tarde. Uma coisa curiosa no Brasil é que saiu mais gente com a revogação da Lei de Segurança Nacional de 69. Né, o Geisel revogou a Lei de Segurança ao mesmo tempo que ele extinguiu o AI-5 no final de 78. Não, ele não era bonzinho, não. Ele não confiava no Figueiredo. Ele não ia deixar isso tudo para o Figueiredo. Figueiredo era um homem meio atrabiliário, enfim, gostava mais da companhia do cheiro dos cavalos do que do cheiro humano, enfim, cada um tem as suas preferências. E portanto, quando ele revoga a Lei de Segurança, ele jogou as penas da Lei de Segurança a patamares impensáveis. Por que ele fez isso? Para esvaziar a campanha da anistia. Enfim, essa foi uma época que a gente conviveu, e uma época que a gente conviveu, estou terminando, que a gente conviveu e as experiências jurídicas eram difíceis, as experiências pessoais eram difíceis, muito difíceis. A 3 quadras daqui, a Praça João Mendes, né, em maio de 69, eu cruzei pela última vez com o Chael Charles Schreier, meu amigo de infância. Maio de 69. Curiosamente, do lado do Tribunal de Justiça, né, atrás do Tribunal de Justiça. Ele era da Vá Palmares, foi companheiro da Dilma. Ele seria preso em novembro. Novembro foi um novembro bem difícil de 69. Ele seria preso, torturado e morto no quartel do Exército, do primeiro Exército, do Rio de Janeiro.
A família obteve informações de um militar que estava presente, né, no momento da tortura. Essas coisas acontecem. E eles disseram que o Chael não abriu a boca. O Chael ofendeu os torturadores. Esse era o Chael. Eu fui companheirinho do Chael e fui ao enterro 11 de agosto, queridos amigos. 11 de agosto foi a única entidade estudantil que decretou luto pela morte do Chael. Ele era estudante da Santa Casa, não era nem de direito, ele era estudante da Santa Casa, seria um grande médico hoje, porque tudo que ele fazia, menos o futebol, ele tinha um grande sucesso, E todas as pessoas que foram ao enterro foram interrogadas, e os familiares que viram a cerimônia da lavagem do corpo viram que ele foi brutalmente, eu não vou descrever, vocês não, brutalmente assassinado, brutalmente torturado. Voltando do enterro do Chael, a mãe me chamou na sua casa e pediu que escolhesse um livro dele. Eu escolhi Fares Escuro, Mas Eu Canto, do Tiago de Mello. Não esqueçam de Tiago de Mello, não esqueçam. Ele começa o livro dizendo uma coisa que pode ser a vida de vocês, pode ser a vida do advogado, enfim, que é num dos poemas que ele chama, a Juliana gosta muito, A Vida Verdadeira. Porque no final, isso era o que se aplica às pessoas que vivem essa época de estudantes, essa época de doação que vocês estão vendo. Vocês não têm essas causas mas vocês têm outras causas. Vocês têm as causas de vencer o racismo estrutural, vocês têm as causas de defender a igualdade de gênero, vocês têm causas que enfim, algumas estão em prisão, algumas, vamos dizer, têm problemas jurídicos, vocês têm que defender pessoas que não conseguem se defender. Então, a situação é exatamente a mesma. E eu leio aqui para vocês esse trecho da vida verdadeira, que é a minha vida, a vida da Nina, da Juliana, de todos vocês. Pois aqui está a minha vida, pronta para ser usada. Vida que não se guarda, nem se esquiva assustada. Vida sempre a serviço da vida, para servir ao que vale a pena e o preço do amor. Ainda que o gesto me doa, não encolho a mão. Avanço levando um ramo de sol, essa expressão é linda, um ramo de sol. Mesmo enrolado de pó, dentro da noite mais fria, enrolada de pó dentro das noites mais frias, a vida que vai comigo é fogo, está sempre acesa. Obrigado. Obrigada, Dr. Belisário, pelas palavras, pela presença. Obrigada a todo mundo por vir aqui, por estar presente nesse evento. Foi muito, muito tocante, muito importante ouvir o que o senhor tinha a dizer. Eu só tenho a agradecer. Em meu nome, em nome de todo mundo que está aqui presente hoje.
Vocês se livraram porque eu tinha preparado uma palestra escrita de uns 40 minutos, que devia ser chatíssimo. Obrigada. Uma honra ter conosco aqui hoje uma vez Só mais. uma coisa. Nós estamos tentando construir um memorial da luta pela justiça, a Ordem dos Advogados. Nós achamos que é fundamental esses espaços de memória não desaparecerem. Então, em São Paulo tem o Memorial da Resistência, quem não foi precisa ir. Tem a história de luta dos advogados, tem a história de luta dos presos, tem um monte de coisa que é a história do Brasil. Importante ir, e dá para parar carro, lá é muito bom. Está do lado da USESP. É um prédio que foi recuperado, é o prédio do antigo DOPS que foi recuperado para a cultura em 1996, 97. E agora nós estamos fazendo o Memorial da Luta pela Justiça no prédio da Justiça Militar, onde se praticava a injustiça, em primeira instância, completa injustiça. Hoje vai ser lembrada pelas histórias, não só dos advogados, mas dos que defenderam as prerrogativas dos advogados, os advogados trabalhistas, os advogados que defenderam a advocacia. Às vezes tem advogado que não atuou lá, mas defendeu a advocacia, como Márcio Tomás Basso, Mário Sérgio Duarte Garcia, os grandes advogados. Se vocês não conhecem, leiam a história, tem pequenos livros, a vida deles é tudo que vocês precisam para advogar bem. E lá é possível, a gente faz um contato, uma visita, se vocês quiserem, e lá tem, como eu vou dizer, vocês ainda conseguem sentir a energia boa e ruim, enfim, do que houve lá, e a gente montaria, se vocês se interessarem. Ali vai ser a sede de um memorial, mas por enquanto ainda tem espaço. É o lugar onde era a Justiça Militar que nós tomamos para a Ordem dos Advogados do Brasil. E o dia que a gente tomou, eu fiz questão de dar nome para o ato. Transgressão democrática. A gente tomou a auditoria e a Ordem está usando. E futuramente nós vamos fazer o memorial no DOI-CODE, no espaço que era o DOI-CODE. É muito caro para nós todos, enfim, todos fomos presos de alguma maneira, em algum tempo lá, e a pessoa era presa no DOI-CODE, torturado brutalmente, ia para o DOPS, onde tinha que prestar um depoimento policial, e depois ia para a auditoria. Então, esse vai ser o círculo da memória daqueles momentos em São Paulo. Não percam isso. Se tiverem, Nina me acha Juliana esteve lá ontem, e vocês veem onde isso aconteceu, onde a história aconteceu. Isso é importante. Beijo para vocês. Acompanhadíssimo, lá estaremos, como aqui, continuaremos e estaremos contigo aqui nessa casa que é sempre sua e esperamos tê-lo sempre conosco. Ficam todos convidados agora para a sala dos estudantes para a leitura da decisão do Tribunal Permanente dos Povos, que deve estar começando. Muito, muito obrigada. Obrigado a Deus.